Então tá, primeiro eu quero dar uma boa noite a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. Vou me apresentar, eu sou a Michele, sou diretora do Departamento Científico do Contemporâneo e estou com o prestígio de coordenar essa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer todos que estão aqui presentes nesse momento tão desejado e celebrado pela nossa estrela da noite, o psicanalista e escritor Roberto Greco. Agradecemos a todos os nossos alunos que aqui nos seguem com essa sede de aprender, ao corpo clínico da nossa instituição que agradece nossos momentos, à diretoria do Contemporâneo, que constantemente está aprimorando e reinventando para que a nossa casa seja um lugar de transmissão do conhecimento da psicanálise, além da produção de belas obras literárias, como a que hoje vai se apresentar. Para que a gente possa desfrutar desse encontro, eu gostaria de passar algumas orientações. Eu peço a todos que mantenham seus microfones desligados para que possamos evitar interferências na fala do autor. Antes da apresentação de Roberto Granha, teremos um momento para escutar aos dois convidados ilustres do próprio psicanalista. Um agradecimento tão especial ao editor e escritor Eduardo Lucas Andrade e à psicoterapeuta Maria Célia Detoni, que foram convidados do nosso querido Granha. Agradeço também a Débora Saueresig, jornalista e responsável pelo Departamento de Comunicação do Contemporâneo, que fez a divulgação deste evento e esteve disponível para que essa noite pudesse se realizar. Em seguida, teremos um tempo de debate aberto com todos aqui que participam. Quem tiver interesse em participar, eu solicito que escrevam seus nomes no chat dessa plataforma, que estará disponível durante todo o tempo, para que possamos ter uma organização e todos possam aproveitar a oportunidade. Eu vou convidar, então, para começar, o editor, psicanalista e escritor Eduardo Lucas Andrade, para que ele possa ter seus comentários. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer essa honra de estar aqui e também a oportunidade de estar acompanhando essa obra. Parabenizo o Granha, parabenizo o Instituto, não só por esse evento, mas também pela construção que vocês vêm fazendo, né, de outras atividades e tudo mais, o que faz possível a gente transformar a psicanálise em algo da transmissão, de forma que alcança vários saberes e vários diálogos. Esse livro do Granha também alcança os diálogos, e como editor ele me alcança um outro patamar do que se é um livro, né? Ele trouxe uma outra edição no livro dele, eu gostaria de destacar esse ponto, que ele também fez questão de destacar, mas eu gostaria de destacar algo que nem para ele ainda eu tinha dito, que para mim foi um outro livro, para mim foi uma outra leitura e um outro livro. Porque quando a gente chega para escolher um livro, muitas vezes para comprar um livro, para adquirir um livro para leitura, a gente perpassa por escolhas inconscientes nossas. Beleza. Mas durante a produção a gente nem imagina o que está por trás. E durante a produção do livro, o que eu senti foi justamente esse outro marcando como uma novidade, que aquilo que parece ser repetição se faz diferente. Algo bem próprio do que o Granha resgata também dos autores que ele utiliza no livro, mas da forma cuidadosa que ele traz as palavras, que ele traz a contemporaneidade, que ele traz o diálogo. Eu senti, e lendo o livro fisicamente, senti isso de forma muito intensa, desse outro livro, de que talvez seja o mesmo que a gente já leu. Eu já tinha lido esse livro dele virtual, e agora, com ele em mãos, já tive outra leitura, outra impressão, outra transformação. Então, eu penso que uma obra, quando ela é viva, ela tem os artifícios muito potentes do autor, que consegue entrar no leitor, que consegue modificar uma forma de escuta, uma forma de compreendimento. Isso para o editor é um desafio, porque isso traz toda uma lógica que transcende a carne do papel, que transcende o corpo do livro, que traz toda uma reformatação para que a gente possa inventar uma forma de transmitir sensações pelas palavras visuais, no caso, palavras escritas. Então, é com muita alegria que eu trago essa obra que já começa com uma beleza de capa, feita pela Dora, que está aqui conosco, né? Uma capa que é maravilhosamente feita, que é assim de uma delicadeza visceral muito grande. E eu trago de propósito isso porque é uma obra que dá vontade de abrir o livro logo pela capa, né? E como editor, esse desafio ele é grande também pelo seguinte: a capa de um livro ela não é para dizer
de um comércio, de um estilo, mas ela é para ser a abertura de um livro, de modo que algo se entranha e estranha na gente, né? E eu penso que quando ela traz essa capa, o estranho, Unheimlich, que o Freud trabalha, e as entranhas são convocadas para cada um. E quando a gente vai lendo, a gente vê que logo na capa a carne e a escrita está colocada. Numa outra edição que edita primeiro em nós. E dentro do livro, a história vai sendo editada de forma que o autor tão belamente poderá nos dizer, vai se editando ali o porquê de cada palavra escolhida no título, de cada ponto colocado. Mas o que mais me fascina é a transformação editorial na qual fui convocado. Então, se no começo dessa obra eu era um editor, hoje eu sou um outro editor. Se minha equipe era uma equipe, hoje nós somos uma outra equipe. Se a gente tinha uma noção sobre livro, hoje nós temos outras noções. E eu acho que esse outro aí, ele é um outro do movimento. Ele é um outro do recíproco, de que ali se faz vida, mas ali se faz alguma coisa que só a arte pode dizer. Talvez falte palavra para dizer, apesar de tentarmos usá-la. Então, eu agradeço muito a essa outra edição de mim mesmo, na qual o processo da própria criação do livro trouxe, e parabenizo o autor pela possibilidade de trazer uma outra edição. Tanto é que quando eu tive a lisonja de escrever o texto das costas do livro, que eu gosto de chamar de costa, pensando num corpo, né? Ou podemos chamar aqui da quarta capa, contracapa e tudo mais, eu tentei destacar esse além do princípio de escrever, que para mim o além do princípio de escrever é conseguir escrever algo dentro do outro. E para quem lê esse livro vai ver o que se escreve. Se escreve algo de uma pesquisa longínqua, que o autor poderá nos dizer desse encontro dele com Graciliano Ramos, tão genial, outros autores de genialidade de várias culturas, várias épocas, Sandor Ferenczi, Winnicott, Freud, Lacan, e também João Cabral de Melo Neto, e tudo mais. Mas também que se traz aqui um além do princípio de escrever, de que se escreve nas escolhas. Esse além vai pelo além da escolha, das possibilidades, da singularidade do posicionamento. E se tem uma coisa que me fascina na produção desse livro, eu gostaria de trazer para vocês, além da produção física, é a produção da escolha. Esse livro ele foi escolhido para transmitir. E isso para o editor é fascinante, que ele não foi escolhido para simplesmente ser jogado, lançado. Ele foi transmitido para ser entregue. Aqui tem uma entrega do autor, tem uma entrega da literatura, uma entrega de pesquisa, uma entrega de seriedade, uma entrega ética, uma entrega de quem tem coragem. Porque lançar, muitas vezes, a gente pode confundir com um jogo. Mas aqui ele faz um jogo de palavras, um jogo de pesquisa, um jogo de história, um jogo que nos convoca a julgar, peça por peça, a cada movimento dos capítulos. Isso, como editor, ele é fascinante, porque você não sabe muito bem onde mexer, onde editar, onde jogar, onde recortar, o que trazer, porque algo pode se perder e se distanciar, mas algo também pode trazer uma outra edição. Então, eu acho que o que eu posso trazer é como que isso, de uma produção de um livro, quando se tem uma escrita tão comprometida entre a carne e a escrita, de que só lendo mesmo para poder absorver algo desse além do princípio de escrever. Como editor, eu só agradeço, parabenizo e gostaria de deixar espaço mais para o autor poder trazer suas questões também, que tão longe me tocou. Muitíssimo obrigada, Eduardo. É um prazer te escutar. Eu vou passar a palavra agora, então, para a psicoterapeuta e querida amiga do nosso autor, Maria Célia Detone. Bom, boa noite a todos. Eu estou extremamente contente com esse convite do Roberto, porque esse livro do Roberto, ele é um livro que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito especial por ele. Quero parabenizar o editor, quem fez a capa, adora, tá linda a capa, né? O Roberto, enfim, pelo livro.
eu produzi um pequeno texto, porque eu consigo me organizar melhor para falar o que eu quero falar. Não é uma coisa longa, é uma coisa que para contribuir para a conversa de depois. Então, eu peço licença a vocês para ler uma pequena escrita, onde eu tento fazer, na verdade, um convite, né? Então, do início ao fim, o meu texto é um convite, que no final ele fica mais claro de como é. Qualquer coisa, eu peço que vocês me avisem verbalmente, Michele, porque eu vou ler na tela, tá bem? Tá? Obrigada. Bom, o Eduardo já ganhou minha simpatia, né? Eduardo, já te disse isso, já só de ler o teu texto, né? E de ter cuidado da edição do livro do Roberto e de estarmos aqui juntos, né? Então, vou começar a leitura da escrita que eu produzi. Inspirada em Calvino, que nos convida a inventar nossa própria biblioteca, colocando entre os clássicos aqueles livros que não cessam de nos dizer, de conversar, de se fazerem redescobrir, escolhi a carne e a escrita para estar na minha biblioteca, na minha lista de clássicos. Então, se você não conhece a obra de Graciliano Ramos, pode se entregar ao deleite de ser apresentado a ela por uma infinidade de fios ou cordas que não te deixarão perdido, pois vão tecer o texto de a carne e a escrita, e assim fiar teu desejo de conhecer este tecido, esse texto de carne e escrita. Se você já se encontrou com a obra do Velho Graça, então vai desfrutar de uma análise literária, psicanalítica, transdisciplinar, intertextual, que não poupará sua carne, leitor. Roberto nos diz que quando um autor constrói sua trama enigmática no entrelaçamento do texto com sua vivência, ele transubstancia a letra em corpo e o corpo em letra, carne e escrita. Escrevivência, para citar a Conceição Evaristo, da carne do autor até a carne do leitor. Transição que no livro que se relança aqui hoje está demonstrada e arguída com a perícia do autor. Vamos então a um exemplo desta demonstração. Falo nas palavras de Graciliano escolhidas por Granha, abre aspas. Um silêncio grande envolve o mundo. Contudo, a voz que me aflige continua a mergulhar-me nos ouvidos e a apertar-me o pescoço. Estremeço. Como é possível semelhante coisa? Como é possível uma voz apertar o pescoço de alguém? Rio. Tento libertar-me da loucura que me puxa para uma nova queda. Aí Roberto escreve: o silenciamento do mundo sugere um progressivo afastamento do narrador das imagens acústicas que cotidianamente o sustentam. O mundo despovoa-se de seus sons diversos, vozes, murmúrios, gritos, burburinhos, e das figuras às quais esta sonoridade prosaica comumente se associa. Onde tudo era ruim, tudo agora é silêncio. Só a voz continua a apertar-lhe o pescoço. O supliciado expressa sua perplexidade com o fato de que uma voz tem o poder de agir tenazmente sobre seu corpo. Como é possível semelhante coisa? Como é possível uma voz apertar o pescoço de alguém? Se pergunta o insone. Como podemos perceber, Roberto nos mostra que a circularidade que se estabelece entre a carne e a escrita é o exato ponto de consistência a partir do qual toda e qualquer possibilidade de criação artística se autoriza. Arte é sangue, é carne. Além disso, não há nada, sentenciou Graciliano, que sabia serem os personagens secreções plasmáticas purulentas da matéria-alma do autor. Isso ele escreve numa carta, o Graciliano, e o Granha toma isto. Em uma entrevista, o Graciliano fez esta seguinte fala sobre a arte de escrever.
deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem esse ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro. A palavra foi feita para dizer. Dizer não é verbo despretensioso, é ato. Deixar o dito pelo não dito não é brincadeira. Quem diz, o que diz, quando diz, como diz, onde diz. E quando nada se diz, o que estará sendo dito? Para psicoterapeutas, psicanalistas, artistas e escritores, a palavra dita ou não dita sempre diz, com maior ou menor formosura, pois fato é que está dito que o humano é bicho que diz. Dizem muito os personagens de Graciliano e dizem muito mais nas palavras de Roberto. Dizem ainda mais no texto de Roberto, que parou alguns anos à beira de seus outros livros para renascer numa linda homenagem aos 130 anos do grande escritor brasileiro. Assim como o ofício das lavadeiras, escrever exige trabalho, dedicação, persistência, reflexão e muita leitura. Festejar o renascimento, a outra edição, que o Eduardo tão bem colocou, deste livro é oportuno, e principalmente porque se trata de uma escritura que honra saberes muito importantes, e que certamente passou nas mãos de Roberto como a roupa na mão das lavadeiras, com energia, cuidado e trabalho. A cuidadosa análise que o nosso colega produz em seu livro merece que tenhamos prudência ao apresentá-la, tamanha sua grandeza. A fundamentação do próprio título do livro, A Carne e a Escrita, define contribuições à prática clínica e ao pensar psicanalítico literário, pois conceitos como campo transicional, gesto espontâneo, significante e outros anfimixiam-se, para usar um termo diferente, num ritmo amalgamado com as obras em análise. Um ritmo que em Graciliano é construído no jogo da presença-ausência, dos sons e das imagens, como o tic-tac do relógio, das vozes, dos murmúrios, dos corpos e das cordas. Sigo tudo certo? Sim, Então, pode seguir. Então, sim. Encontro na análise de Roberto uma transversalidade graciliana que percebo em passagens como, abre aspas, diz Roberto, essa imagem, a do relógio, vai aparecer em outras obras, metaforizando sempre a marcação do tempo vital e confundindo-se por momentos com os batimentos cardíacos e os ritmos corporais. Ou ainda na análise do conto Relógio do Hospital, Roberto diz, entre temores e tremores, o operado vê chegar a noite e a entrada das trevas pela janela. Junto com o ruído da chuva contra as vidraças, permite-lhe cochilar durante alguns minutos. Acorda, volta a dormir um sono entrecortado por ruídos da rua e lamentos de outros pacientes. Nesse sono, no entanto, avultam as pancadas famosas do relógio. E aí diz o próprio personagem Paulo Honório, em trecho também escolhido por Granha. Nunca vi relógio que tocasse de semelhante maneira. Deve ser um mecanismo estragado, velho, friorento, com rodas gastas e desdentadas. Segue Roberto. Lembra-se então do avô, que na infância o repreendia com voz lenta, aborrecida e pigarreada.
Fecha aspas, total. Dar vital sentido aos objetos leva-nos até o país do outro, o inconsciente, ao eu e o outro, ao entre dois. Lemos na carne a escrita que a zona, ou esse entre dois, melhor dizendo, que se inaugura ontologicamente no começo da separação das representações de eu e de outro, e que é logo obturada por uma série de imagens, objetos e atos ilusoriamente reconstituintes da unidade inicial, o Winnicott chamou de espaço transicional, vivido na órbita da onipotência original e que contém uma possível resposta à indagação, onde as crianças brincam. Onde se brinca, se confecciona o ser, o sonho, o vivido. Encontramos na obra em questão a análise da transformação do vivido, da carne, do sangue de Graciliano em suas obras. Segundo Granha, encontramos no velho Graça a ausência de reserva no febril movimento de extrair do vivido, sobretudo da vivência física, a visceral matéria para a construção da narrativa, seja ela autobiográfica e ou ficcional. Na visão proposta em A Carne e a Escrita, o vivido tornado texto literário não merece que se investigue a personalidade do escritor como chave analítica. Adverte Granha que tal pretensão é, no mínimo, uma ingenuidade epistêmica, mas também pode ser uma incorreção ética, bem como um desconhecimento das óbvias distinções entre o lugar do autor, do narrador e do personagem na narrativa literária, que acaba, assim, perdendo seu movimento de instauração do sentido no encontro do psicossoma, matéria-alma, com o mundo, nessa constante metamorfose dos objetos, da percepção e do conhecimento vivencial, que confeccionam um lugar de espaço potencial por onde o escritor verte um espesso tecido de vozes que se entrecruzam e de realidades que se interpenetram, costurando a carne retalhada do autor num campo composto em devir de matéria-alma. Uma matéria-alma de um pobre diabo é a parte literário-clínica que escolho destacar. A estética da alma de um pobre diabo. A presença de uma literatura que já na década de 30 captura este homem pobre e comum, herdeiro da escravização, cultuado ao trabalho humilde, dependente dos favores do Estado e de patrões, constitui uma verdadeira categoria de romances de pobre-diabos. Essas obras existem em diferentes épocas históricas brasileiras e não perderam sua atualidade. Em Graciliano, este sujeito desimportante trará para a cena a figura representante de uma classe sempre à beira da penúria, muitas vezes ocupando algum cargo público de baixa remuneração, alcançado como favor de políticos locais. Ainda engrossam a multidão de gente Zé Ninguém, as pessoas marginalizadas, como sertanejos pobres, proletários brutalizados, desterrados, solitários, prostitutas, ou jovens devastadas pelo jugo patriarcal, como Macabeia de Lispector, que é A Hora da Estrela, o livro, né? Da personagem a Macabeia. Estou me encaminhando para o final. O sujeito digno desta designação caracteriza-se por ser alguém sem nenhuma importância, sem recursos financeiros, fraco, inofensivo, sem personalidade, uma pessoa submissa e sem iniciativa. Tem parentesco, o pobre diabo tem parentesco com expressões como João Ninguém, borra-botas, broxote, bunda suja, cara suja, mequetrefe, pé de chinelo, pé rapado, Zé Ninguém, pobre infeliz, e outras denominações também pouco elogiosas. Fato é que se denomina de pobre diabo uma gente possuidora de uma forma insignificante de existir. Este modo desimportante de estar no mundo se apresenta na literatura de Graciliano Ramos numa poética estética da insignificância. Diz Roberto que a vida de um pobre diabo se produz num ambiente de brutalidade, fruto da pobreza e do desamparo,
E acrescento, que condena o vivente ao desespero e à miséria, num enredo existencial ao modo das neuroses de destino freudianas, onde uma espécie de automatismo define a coerência catastrófica de uma vida dificultosa, onde homens pobre-diabos se veem açoitados pelas intempéries da vida. O pobre-diabo presente na obra de Graciliano poderia ser pensado como uma espécie de heterônimo, habitante ativo da interioridade do autor, um pobre diabo que se insurge na literatura. Nas palavras de Granha, novamente, Graciliano se dizia um catador de ninharias, um detalhista de inutilidades, um ente mesquinho, numa maneira muito própria de referir-se a si mesmo. Descreveu-se sempre como um pobre diabo, um parvo, e seus principais personagens, fortemente tingidos de um matiz autobiográfico, não diferem essencialmente desta tão cruel imagem na qual o escritor se reconhecia e via seu destino reencenado. Assim os convido a todos que estão aqui com a gente e que venham assistir a live, assim nos convido e os convido ao lindo livro de Granha e aos livros do mais ilustre dos pobres-diabos da nossa literatura brasileira. E era isso que eu tinha preparado para a gente. Bom. Muito obrigada, Maria Célia. Com certeza esse comentário vai nos fazer ter muitas reflexões, né? E até vontade de ler a obra novamente. Eu vou chamar agora, então, a estrela da nossa noite, Dr. Roberto Granha, psicanalista, full member da Associação Psicanalítica Internacional, analista de crianças e adolescentes pela IPA, membro titular e docente na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Especialização em psicoterapia psicanalítica de crianças e adolescentes pelo CEAPIA, doutorado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em filosofia e psicanálise por Paris 7. Professor e supervisor do Contemporâneo e do programa de pós-graduação em psicologia clínica da Universidade de Caxias do Sul e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Autor de 14 livros e de aproximadamente uma centena de trabalhos e capítulos de livros. Excelentíssimo, como eu carinhosamente te chamo, estás com a palavra. Muito bem, boa noite. Antes de tudo, uma enorme alegria, né, poder oferecer, né, à nossa audiência esta live com a presença de, enfim, tanta gente que eu estou aqui identificando, que esteve em diferentes momentos da nossa caminhada, eu diria nos últimos 20 anos, né? Mais próximo, mais distante, mais aonde os fios, né? Os canais, né? As vias, né? de intercâmbio, né? Souberam manter-se abertas e vê-los aqui, tantos de vocês, né, nesse momento, me deixa particularmente feliz, né? Poder também, né, apresentar essa live, né, sob patrocínio da nossa instituição, essa instituição que nos é tão cara, nos é tão querida, né? Que, pessoalmente, eu considero a minha segunda casa há 22 anos, 23 anos, né? E aonde tantos projetos, né? Tantas propostas de ensino, de diálogo, né? De interdiscursividade, de transversalidade, foram sempre tão bem acolhidas e, inclusive, são uma espécie de marca distintiva, né? Desta entidade, o Instituto Contemporâneo, e que talvez nos distinga, né, da maior parte dos centros de formação em psicoterapia ou em psicanálise, justamente por essa insistência na promoção dos intertextos, dos interdiscursos, das transversalidades, né, do multilinguismo, né, que compõe o campo psicanalítico, né, possibilitando, né, que
esse dialogismo promova uma espécie de fertilização cruzada entre todos esses campos que nós visitamos, né, que nós integramos aos nossos programas de formação, né, aos nossos eventos, aos nossos simpósios, né, às nossas jornadas, e que me parece nos coloca num lugar que está muito próximo daquilo que nós poderíamos designar como discurso psicanalítico contemporâneo, uma vez que o discurso psicanalítico contemporâneo é esse discurso que faz rede, esse discurso, né, que promove interdiscursividade, esse discurso que promove disseminação por territórios os mais diversos, né, com vistas justamente à construção de uma espécie de, digamos, fundamento, que precariamente se sustenta, né, na intertextualidade, né, e que talvez não precise ser diferente disso, né, porque uma vez que, bom, a roda gira, né, uma vez que o tempo se renova a cada gesto, uma vez que as palavras se tornam obsoletas e são substituídas por novas palavras, uma vez que os livros não dizem mais daquilo que pretenderam dizer num tempo e que precisam ser reditos ou reescritos num outro tempo para dizerem diferente acerca do mesmo objeto, talvez, e é isto justamente o que dá suporte na nossa ideia de outra edição, esse projeto de reescrita, né? Não de segunda edição, não de reedição, não, mas de outra edição, né? E que, de alguma forma, justifica, né? E, ao mesmo tempo, aponta as origens desta ideia, né? Que reposiciona o livro, ou a escrita, a partir de um novo platô, eu diria. A todas as minhas referências, de 15 anos atrás, quando o livro foi publicado, esse livro é originalmente uma tese de doutorado, somam-se tantas outras, sobretudo as dos filósofos contemporâneos, e muito particularmente Gilles Deleuze, esse filósofo, enfim, que dentro, do nosso estudo, dentro da nossa colaboração, dentro do nosso discurso, ocupa um lugar tão especial, na medida em que não situamos Deleuze fora do campo psicanalítico, pelo contrário, nós o consideramos justamente aquele que é capaz de vislumbrar um novo tempo para a psicanálise, que empurra a psicanálise em direção à contemporaneidade, uma vez que se tenha presente que o contemporâneo será sempre extemporâneo, porque uma vez conquistado não é mais o contemporâneo. O contemporâneo é algo que se situa sempre além. O contemporâneo é algo que se enxerga desde longe, que se vislumbra à distância. Quando se chegar lá, não é mais o contemporâneo. Estamos no presente ou no passado. Mas o contemporâneo é permanentemente extemporâneo, e isso está perfeitamente afinado, com toda a perspectiva de Nietzsche, que essencialmente move, eu diria, a máquina de escrita e a máquina filosófica deleuziana. Então, quando nós chamamos de outra edição, temos que ter presente que esse livro é filho da repetição. Repetição, tal como a concebemos com Gilles Deleuze, repetição produtora de diferença, de deslocamentos, de heterogeneidade, repetição que enseja justamente o novo, repetição que não é repetição do mesmo, repetição que é a operância viva do eterno retorno, produzindo ineditismos. Por isso, então, e como Deleuze se agrega, se acrescenta, se soma, de forma tão transformadora, no grupo de autores que originalmente sustentam essa escrita, nós o homenageamos com a outra edição. A possibilidade de, diferentemente, dizer
acerca do mesmo, fazendo-nos ouvir em um outro tempo, em um outro lugar. Tá? A carne escrita não poderia deixar de ser reescrita. Vocês veem que a repetição é alguma coisa que habita justamente a escrita contemporânea. Né? Nós encontramos com uma nota introdutória lá, Thomas l'Obscur, de Maurice Blanchot, exatamente essa ideia. Né? Thomas l'Obscur teve tantas edições, né? E cada uma é uma, tantas lhe retiram parágrafos, páginas, tantas acrescentam parágrafos, páginas, períodos, né? Palavras, né? Que Thomas l'Obscur, um texto ainda não traduzido para o português, né? Personifica justamente essa escrita andante, né? Essa escrita repetidora, essa escrita produtora permanente de heterogeneidade, de diferença, de deslocamento. Portanto, fazia-se mister republicar a carne escrita. Eu tenho encontrado, enfim, um editor como o Eduardo Lucas, né? Foi um feliz acaso, talvez, né? Mais uma novidade produzida pela repetição, né? Eduardo Lucas, que se diz agora um outro editor, né? Que está presente conosco e com quem se pode estabelecer uma enorme afinidade. Eduardo é um escritor, é um editor, é um poeta, é um homem dos 1000 instrumentos. Não vou dizer todos os outros, porque a lista é grande, né? Maria Célia Detoni, colaboradora de, para dizer pouco, algumas décadas, né? Com quem compartilhamos uma enorme sintonia de pensar, né? Sobretudo sobre isso que remete ao corpo, né? Ao corporal, ou seja, a tudo isso que o corpo escreve, né? Esse corpo que entra em cena, né? Lá com Spinoza, né? Esse corpo que atravessa toda a ideia da filosofia contemporânea, esse corpo que está em Merleau-Ponty, em Sartre, como náusea, né? Em Merleau-Ponty como corpo vivo, enfim, em Winnicott como psicossoma, em Lacan como linguagem é corpo, dizia Lacan, né? Corpo sutil, corpo discreto, mas é corpo. Esse corpo com o qual Graciliano escreve. Nossa ideia justamente, né, de nos servirmos deste dístico, né, para dar título a esse livro, A Carne Escrita, né, que em diferentes momentos do texto eu vou tratar como psicossoma ou vou tratar como materialma, né? Diz exatamente dessa unidimensionalidade do autor, unidimensionalidade do sujeito, do escritor, né? E a maneira como isto que originalmente, né, é tecido orgânico se converte em tecido textual. Como se passa do corpo à escrita? Como se passa, né? Barthes nos lembrava que texto é tecido, né? É tessitura, nos diria Maria Célia, né? Bom, como se passa disso que está tecido como um tecido orgânico, né? Isso que é da ordem da histologia, né? Como é que isso se converte em texto literário, né? Em texto poético, né? Como é que isso se poetiza e se diz de forma tão sutil, tão tênue, tão sublime, né? Quando em essência é carne, quando em essência é o real, quando em essência é coisa viva humana. Enfim, Graciliano, que é esse autor de um coração irredento, né, que jamais se afinou, né, com nenhuma vertente ou corrente, né, ou movimento
entusiástico, como o modernismo, por exemplo, né? Neste ano em que se celebram os 130 anos de Graciliano Ramos, alguns livros interessantes foram publicados por Tiago Mio Sala, né? Que foi um autor que se deu o trabalho, né, de reunir todos os textos que ele encontrou inéditos do Graciliano Ramos e publicá-los em 2 livros, né? Um primeiro que se chama Garranchos, textos inéditos de Graciliano Ramos, quando ele ainda vivia em Palmeira dos Índios e era um comerciante de fazendas. Fazendas quer dizer tecidos, você sabe, né? Sobre o balcão, não se sabe de que maneira um comerciante de fazendas, sobre um balcão de uma cidade do tamanho de Palmeira dos Índios, que hoje ainda é uma cidade minúscula. Eu estive lá em 2010, né, para conhecer de perto o Museu Graciliano Ramos, o Museu Casa Graciliano Ramos, né? Muito mal cuidado, muito abandonado, os problemas de manutenção que todo museu brasileiro, né, encontra sempre. Ainda hoje, né, é uma cidade perdida no sertão de Alagoas, né? E como é que esse sujeito, né, com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, quando começou a escrever os seus garranchos, que eram publicações semanais, depois quinzenais, depois mensais, né, numa gazeta de Palmeira dos Índios, que se chamava O Índio. Como é que esse sujeito, né, naquela época, conhecia a língua francesa de maneira fluente, a ponto de importar diretamente livros da França, né? Como é que esse sujeito se virava com os livros escritos, né, em russo, que ele importava também da Europa, né? Como é que esse sujeito dominava todos esses idiomas, né? E conseguia conhecer todos esses autores, né, que só seriam conhecidos pela intelectualidade brasileira, ou pelo leitor brasileiro, de maneira geral, muitos anos depois, quando foram traduzidos. Graciliano chegou a ser, né, professor de francês nas suas horas vagas, quando não estava, né, de frente ao balcão vendendo fazendas, como ele gostava de dizer, professor de francês. E ele escolhia os seus alunos de francês pela cidade, uma cidade que na época não teria mais de 10 mil habitantes, se tanto, né? Hoje não deve ter muito mais do que isso ainda, né? Como é que esse homem foi descoberto, né, a partir de relatórios que enviava todos os anos, né, ao governador do estado, depois que assumiu a prefeitura de Palmeira dos Índios, né? E foi comerciante, foi prefeito, era professor de francês, era poeta, era articulista de jornal. Tudo isso. Bom, tudo isso está reunido, então, nesses 2 livros, Garranchos e O Antimodernista, Graciliano Ramos, em 1922. Né? Graciliano sempre foi um crítico não tão sutil do modernismo. Graciliano não era exatamente homem de sutilezas, né? Mas sempre disse que enquanto essa meninada paulista se divertia com aquelas brincadeiras que fazia com a linguagem, ele ganhava dinheiro no dia a dia, né? Parado atrás do balcão e rabiscando até altas horas da noite alguns romances que depois ele picotava ou jogava no fogo. Isso era Graciliano Ramos, né? Descoberto, então, né, no começo dos anos 30, né, saudado a partir daí, né, como um escritor promissor. Ele permite que venha à luz seu Caetés, no início da década de 30, né, que é muito bem saudado pela crítica, e, enfim, né, é o primeiro romance de Graciliano que nós conhecemos, Caetés, né, que será seguido por São Bernardo, que é um romance de uma elaboração tremendamente sofisticada, e um dos grandes romances brasileiros, né? Logo, por Angústia, né? Este romance que tem uma velocidade, que tem um elan, um ímpeto dostoiévskiano, né, absolutamente arrebatador.
e concluído por este romance já comparável, né, ao romance contemporâneo, que é Vidas Secas, né, que era uma espécie de modelo para armar, como diria o nosso querido escritor argentino, Julio Cortázar, né? Era um modelo para armar. Ele foi escrevendo contos e publicando em diferentes locais, revistas, jornais, enfim, até no exterior, né? Em determinado momento reuniu esses contos, os articulou ao modo de uma assemblagem, uma bricolagem, digamos assim, né? E o publicou como um romance, né? É aí que ele foi comparado, né, e equiparado aos romancistas do Nouveau Roman francês. Mas Graciliano, diga-se de passagem, né, nunca fez parte dos modernistas. Ele é um autor do romance de 30. Ele é um dos introdutores da figura, como bem disse a Célia, do pobre diabo na literatura brasileira, né? No romance de 30 aparece o pobre diabo, né? Nós temos um exemplo aqui, o nosso Dionélio Machado, né? O seu Os Ratos, um romance maravilhoso, né? Que fazia parte da mesma geração. Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, enfim, né? Zé Lins do Rego, o romance de 30. Depois nós vamos ter uma outra geração, de 45, né, que vai revelar outros escritores extraordinários, né, entre eles Guimarães Rosa, né, que dirão já, numa linguagem que é de um outro tempo, né, sobre alguns sobre outras coisas, alguns sobre as mesmas coisas, né? Mas essa figura do pobre diabo, né, e a Célia trouxe tantos sinônimos, né, o mequetrefe, né, enfim, né, aparece já, se vocês forem buscar um pouquinho mais atrás, né, lá no Moby Dick, do Herman Melville, né, como os beachcombers, né? Os argentinos e os uruguaios costumam dizer los pichicomes, que são esses pobres diabos que perambulam pela beira da praia, catando conchas e enfim, objetos que o mar traz, né? Comendo resíduos de comida, né, que os banhistas deixam esparramados pela areia, né? E assim sobrevivem, né? Comendo banana da beira do mar, por exemplo, né? Los beachcombers, né? Ou pitcomes, se vocês quiserem, né? O próprio Melville se sentia um beachcomber, né? Cada vez que ele era acometido de uma hipocondria incurável, ele se lançava ao mar, né, em expedições, né, das quais ele extrai a matéria-prima justamente para escrever esse romance espetacular, né, que é o Moby Dick, né, esse épico, né, moderno, que é o Moby Dick, né, e que saiu, enfim, da pena de um beachcomber ou de um pitcombe, se quiserem, né, um pobre diabo. Ainda sobre Graciliano, né? A carne, como vocês sabem, é claramente aluzida ao pensamento filosófico de Merleau-Ponty. Esse filósofo que pensava com o corpo, né? Que punha o corpo a trabalhar, que punha o corpo a aprender significados, a produzir significados, e que entendia que o corpo vivo constituía o essencial de tudo aquilo que nós eventualmente poderíamos designar ou pretender chamar de o inconsciente. Essa seria realmente a primeira experiência, o primeiro sentido, isso que os fenomenólogos chamam de urzin, né, a partir do qual o sujeito se instalaria no mundo e, de alguma forma, compreenderia, de uma parte, a linguagem do mundo e introduziria no mundo uma linguagem própria. Então, se Merleau-Ponty foi esse filósofo do corpo, depois retomado, né, por Gilles Deleuze, obviamente, isso que em Merleau-Ponty era le corps vivant, né, o corpo vivo,
em Gilles Deleuze será Le Corps sans organes, o corpo sem órgãos, né? Mas a influência, né, de Merleau-Ponty, e mais do que de Merleau-Ponty, de toda a fenomenologia, né? Sartre, que Deleuze reputava como seu grande mestre, né? Vão marcar profundamente o pensamento deleuziano, né? E talvez Deleuze e Guattari se referissem, né, à escrita graciliânica, se a conhecesse, como uma literatura menor. Essa literatura que vai se compondo de ninharias, que destoa de tudo aquilo que está instituído como padrão, que avulta justamente pela sua qualidade subversiva, pela possibilidade da introdução de um novo texto, de uma nova escrita, de uma nova forma de dizer do mundo, de dizer do homem, né? E que lá pelas tantas não é mais literatura menor, porque se torna uma referência considerável, né? E passa a ocupar um lugar de destaque dentro daquilo que nós costumamos estabelecer, compor, designar como o panteão literário de uma determinada língua, de uma determinada nação, né? Obviamente, a gente é quase que consenso na crítica literária que o nosso panteão instala, primeiramente, um tríptico, né? Constituído por Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Bom, né? Essa é uma grande vertente, né? Verão que esses autores, que nenhum deles foi modernista, são justamente aqueles que constituem o que existe, digamos, né, de núcleo duro, se assim se pode chamar, né, ou de esse centro consistente a partir do qual se dissemina e se irradia, né, toda uma literatura, né, toda uma maneira de dizer, né, toda uma forma tão própria de elocução, né, que vai dizer, talvez, daquilo que é mais radical, mais radicial, né, na essência cultural de um determinado país, né, se origina dali, né? Ou seja, não são propriamente os movimentos de vanguarda que vão constituir, né, eu diria assim, né, este coágulo essencial de dizeres, né, e de rabiscos, né, ou de escritas, né, ou de grafias, a partir do qual uma cultura literária se sedimenta e se consolida. Enfim, Graciliano Ramos está aí para ser entregue a todos vocês, nessa edição comemorativa dos seus 130 anos, né? Ligeiramente enviesado, então, a partir de uma perspectiva que será sempre a do corpo, né? O de Spinoza, o de Merleau-Ponty, o de David Hume, o de Gilles Deleuze, mais recentemente, que é justamente este pensador que, ao se introduzir e de forma tão decisiva, né, na constituição do meu próprio pensamento, como escritor, psicanalista, clínico e teórico, me conduz, né, a reapresentar a carne escrita desde a perspectiva que se desvela a partir de um novo platô. Ok? Era isso por enquanto. Muito obrigada, doutor Roberto. É impressionante como tu consegue nos deixar sempre sem palavras, né? Eu sou uma grande fã, tu sabe disso. Mais uma vez, tu está nos proporcionando aqui uma noite muito rica de construção de conhecimento e arte. Para a gente seguir, então, nesse ritmo, eu vou convidá-los a fazer comentários. Quem quiser pode abrir o seu microfone e conversar com o autor.
Não sejam tímidos, senão eu vou começar a chamar pelo nome, que nem na escola. Bom, enquanto o pessoal vai se aquecendo aí, eu não aguento, o papo é bom, eu entro. Então, vamos lá. Amarrando a fala de Célia com do Roberto, me vem uma questão muito interessante, assim, né, do próprio Graciliano também, de como ele escolheu o título dele, por exemplo, de Vidas Secas, que poderia ter outros nomes antes, né, e teria outros nomes antes, mas um dos nomes que ele até risca e deixa como subtítulos lá e de capítulos, né, O Mundo Coberto de Penas, eu acho que é a grande representação do que é uma carne escrita. O coberto de penas, essa pena pode ser a pena do qual você escreve, mas dependendo, pode ser a pena do olhar do outro, que é a pena de dar dó, ou pode ser pena que cobre o corpo de um animal e tudo, etc. E, Essa né, aqui, né? oi? Essa aí, essa pena que está aqui atrás. Esta mesmo. Né? E é interessante como que esse livro aqui, ele é um livro coberto, né, de vida. Porque se ele tem uma outra edição, tecnicamente eu posso explicar para vocês que segunda edição é justamente aquele livro que você quer corrigir um pequeno erro, você edita aquele erro e faz uma segunda edição dele. Corrigiu, editou, beleza. Segunda reimpressão, você faz nova tiragem, você aumenta a tiragem dele, reimprime o livro, sem alterações e tudo bem. Outra edição não é corrigir erro. Outra edição é transformação. E essa outra edição é transformação a partir que Maria Célia resgatou do lavar a roupa. Porque ela foi até no varal. Né? O editor é aquele que recolhe a roupa no varal, dialoga com onde que essa roupa vai ir. De repente o leitor pega essa roupa para ele, veste, suja essa roupa, marca essa roupa, deixa uma singularidade de perfume nessa roupa e volta para ser novamente lavada. E quando ele faz uma outra edição, eu vejo que essa roupa que ele lavou voltou para ele com algumas coisas que não teria sido possível sem esse corpo do tempo. Né? Quando ele fala do relógio e do hospital, eu vejo nesse livro e na forma que ele conduz um relógio da hospitalidade. Se a gente pegasse Michel Foucault, A Origem das Instituições, ele traz muito mais o afeto da hospitalidade do que a marca, talvez, carnívora do relógio, como diria Mário Quintana, né? Cronos, que devora e tudo mais. Então, aqui a gente esmiuça um exercício de uma crítica que não é só aquela crítica que ele bem pontua no livro, né? Que é uma crítica de uma outra crítica, podemos pensar assim também, não é aquela crítica que a gente está habituado, acostumado, de que a gente começa a escutar a literatura a partir de uma carne nossa também envolvida, como uma veste, talvez coberto de textos, contextos, de tecido, né, de acontecidos. E enfim, para mim isso é uma aula, né, uma aula sobre o que é gozo, sublimação, transformação, alguns conceitos que ele traz também, principalmente esse conceito de gozo, quando ele amarra no começo do livro, assim, é de se ler várias vezes com outras roupagens também, com outras vestes, com outros tecidos. Então, trazendo aí mais provocações ou partilhando, né, essa coisa do extemporâneo, né, que eu acho que é mais do que o contemporâneo, sim, o extemporâneo, é de que, assim que eu li o texto, eu já remeti principalmente à Angústia, o livro Angústia, que é nossa vida cotidiana muitas vezes, tanto nessa pandemia ou nos arrastados do cotidiano no dia a dia, mas muito mais que eu posso também ter uma outra edição nas minhas leituras de Graciliano, de que antes eu já tinha. Então, eu acho que isso aqui é um misto de quem convida a palavra viva. Aquilo que o Freud fala da palavra como bisturi. Pode ser usada para curar, mas também tem que ser usada para operar. Ela pode matar, mas ela pode operar. Então, eu acho que esse aqui é uma operação pela pena. Vale a pena. Obrigada, Eduardo. Ângela, pode falar. Boa noite. Primeiro, queria dar um grande abraço no meu amigo e vou ler de novo teu livro. Sempre vou agradecer de público, que foi o Roberto que me estimulou a começar a escrever e me convidou para escrever o meu primeiro livro junto com ele. Então, gratidão
gratidão eterna, assim, né? Por me tirar do encolhimento, assim, né? E como a Michelle disse, tu sempre nos deixa sem palavras, né? Mas eu gostei muito de conhecer o Eduardo. Né? Eu tinha te conhecido através dos teus amigos ali, do Vitor, do Secaré. Já tinha te conhecido, prazer te conhecer. E gostei muito do teu comentário, Marcelo. Eu fiquei pensando essa figura do pobre diabo, né? Tão esse personagem pobre diabo, eu fiz uma associação com o pobre diabo e a pobreza de subjetivação, assim, então, né, que a gente se depara tanto hoje em dia, seja nos consultórios, seja na rede social, seja na política, assim, né, e a gente, digamos, tem que lutar diariamente contra o pobre diabo dentro de nós também, né? Então, esse trabalho aí de vocês é muito inspirador, assim, né? Não só do livro, mas esse tipo de interlocução, assim, né? Então, também quero agradecer vocês, não só em meu nome, em nome do Contemporâneo. É uma oportunidade aí de tirar um tempo para refletir. Eu estou tomando um vinhozinho aqui para brindar teu livro, tá? O César Muito também está bom. mandando um abraço, que ele está chegando aqui, né? Então, comemorando juntos aí. Um abração, Roberto. Ok. Eu não sei se eu posso falar. A carne é escrita e o sangue. É isso aí. Não sei levantar a mãozinha. Pode falar, Maria Sérgio. Posso? Obrigada, desculpa. Eu acho que tem esse acolhimento que o contemporâneo faz para que a gente faça determinados diálogos, né, da psicanálise nesse campo transicional, né, nessa possibilidade de criar outros saberes psicanalíticos, né? Então, eu, na verdade, sou bastante grata à possibilidade de estudar no contemporâneo, de estar com as pessoas da equipe, de estar aqui com o Roberto hoje. E isso que você trouxe, Ângela, assim, na verdade, o texto tem que ser pequenininho, porque a gente, né, tem uma questão aqui, mas, na verdade, o pobre diabo, a gente diria, ele é um analisador, né? Ele é uma porta por onde a gente pode entrar para pensar, tanto que eu pensei em desenvolver, até fiz o parágrafo e tirei fora, né? Que é a possibilidade de cartografar os pobres diabos, né? Da nossa atualidade, não dessa pobreza subjetiva que você traz. Assim. Fico muito feliz que você tenha se enganchado numa coisa que está ali, tem um germe na escrita que eu fiz do que você traz. Sabe? E evidente que a escrita do Roberto ela tem esse poder de nos deslocar, né, na forma de pensar e de buscar outras coisas para poder dar conta daquela leitura, né? Então, muito bom poder conversar hoje. A Dora quer fazer um comentário. Pode falar, Roberto. Dora? Sim. Mas pode fazer o seu comentário, tem certeza? Bom, então acho que a Dora pode abrir o microfone dela e fazer o comentário. Eu gostei de ouvir a Ângela falando, porque o Roberto é um cutucador para fazer a gente sair da zona de conforto, né, e publicar. Eu fiquei muito feliz e muito honrada com o convite dele para fazer a capa desse livro, né? Sim. Que eu sempre ouvia ele comentando, né? E A Carne é Escrita, para mim, esse nome é uma instigação, né? Para continuar escrevendo sempre. É isso aí. Gostei muito de ouvir a colocação
do Eduardo e da Célia, e deixa a gente sem palavras, né? Não tem muito o que acrescentar. Só que o meu exemplar da carne escrita foi confiscado pela minha mãe, que está prestes a fazer 90 anos, que está lendo de lupa, e o Roberto Ai, depois que vai ter que se amor! virar com as questões que ela vai colocar. Que amor! Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite para todos nós. Eu queria só fazer um comentário a respeito do comentário da Ângela, né? Que é, enfim, essa colaboradora de 23 anos. Né? Há 23 anos a gente alinhou o passo, né? E trabalha junto em âmbitos diversos, né? Ensino, clínica, escrita, enfim, reflexões compartilhadas, enfim, né? E, na verdade, o que em algum momento me conduziu a convidar a Ângela para a gente conjuntamente publicar um livro foi o enorme banco de dados que ela possuía por ter uma atividade clínica febril, mas além da atividade institucional dela, impressionante. O dia dessa mulher deve ter mais de 30 horas, com certeza. Né? Como é que ela consegue fazer tanta coisa, ninguém sabe. Em algum momento, obviamente, eu fui movido, né, a formular esse convite. Olha, tudo isso que tu faz, que tu pensa, que tu conheces, que tu experiencias, tem que vir à luz. Né? E foi quando nos reunimos, então, no começo dos anos 2000, né, para publicar o nosso primeiro livro em colaboração, Atualidade da Psicanálise de Crianças. 3 ou 4 anos depois, publicamos a Atualidade da Psicanálise de Adolescentes e, presentemente, né, estamos organizando um novo livro, né, que vai ser centrado na questão do narcisismo, né, e pretenderá ilustrar teórica e clinicamente, né, o que nós entendemos como psicanálise contemporânea, né, e para o qual, enfim, como vocês podem ver, a gente já tem um editor qualificadíssimo, rigoroso na produção dos seus livros, né? Então, vamos já, em avant-première, informar o Eduardo que ele é um dos editores mais cotados para se fazer cargo dessa publicação. Tá? É um livro que nós pretenderemos publicar, lançar, né, através de uma nova live, com certeza, e contando com a presença de todos vocês, até o final do ano 2023. Tá? Então, era para dizer, Ângela, ou não? Não, é bom dizer, porque aí a gente fica mais no compromisso, assim, de se puxar e tirar do forno logo. É isso aí. Pessoal, acho que pelo avançado da hora a gente vai ter que encerrar. Granha, tu quer falar mais alguma coisa, umas últimas palavras? Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês me deram de me sentir tão contente, tão alegre com a presença de todos, de poder ter esse papo frouxo, esse papo absolutamente informal que a gente só consegue ter na casa da gente, né? E com pessoas tão próximas, né? Tão sintônicas, né? E tão amigas como eu sinto todos aqueles que nesse momento se fazem aqui presentes e que são companheiros de estradas há algumas décadas, algumas semanas, outros, né? Mas que contribuem permanentemente e igualmente, né? Nesse trabalho de mutirão, de colaboração que a gente desenvolve ao longo já de tantos anos, né? E aos quais eu faço questão de acreditar pessoalmente, né,
individualmente, porque entendo que quando nos reunimos, né, por um curso, por um seminário, por um simpósio, em torno da obra de algum autor, não temos ali professores ou mestres, né, ou palestrantes, mas sim colaboradores que arregaçam as suas mangas e que se debruçam sobre esse grande empreendimento, né, enfim, do pensar e do escrever e do veicular aquilo que se pode produzir conjuntamente a partir de um espírito íntimo de colaboração e coletividade. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a presença de todos. Te agradeço muito, Roberto. Acho que normalmente quando a gente vê uma aproximação assim da psicanálise da arte, principalmente da literatura, acho que existe uma tendência a fazer uma psicanálise aplicada, né? E eu acho que aqui a gente vê uma grande obra de psicanálise implicada, né? Aquela que faz a obra falar. Então, acho que tem uma obra e tanto que faz a obra Graciliano Ramos falar, que só tu podia nos oferecer, Grande. Te agradeço muito, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Obrigado, Michele. Obrigado, Pela pessoal. sua Obrigada, pessoal. Boa noite. habilidosa condução. Obrigada. Boa noite, pessoal.